Na ordem do dia, as três faces de São João Batista. Você conhece a biografia sagrada do maior santo da tradição cristã e de muitos grupos esotéricos? Prezados pensadores e pensadoras, sejam muito bem-vindos ao nosso canal filosófico Carlos Pires. Desde já agradeço muito se vocês se inscreverem em nosso canal, deixarem um like ao final se gostarem, compartilhem, comentem, critiquem também o conteúdo do vídeo e, sem mais delongas, vamos à ordem do dia. São João Batista aqui então, em um primeiro momento, será analisado no seu viés cristão, exotérico, canônico, ou seja, pela tradição cristã, na forma como ele é tratado na comunidade aberta em geral e também de acordo com os códigos oficiais formais da Igreja Católica, os cânones. São João é tratado nos evangelhos, notadamente no Novo Testamento, Lucas e Mateus. É explicado para nós que João Batista era filho de Isabel, uma prima de Santa Maria, a mãe de Jesus de Nazaré. Portanto, Jesus Cristo e João Batista eram primos em segundo grau, algo assim. O pai de João Batista era um sacerdote chamado Zacarias, a tradição hebraica. Existe uma narrativa que diz que as duas mães grávidas se encontraram, Santa Maria, com Jesus no seu ventre, e Isabel, com João Batista, e devido à proximidade física das duas gestantes ali, Jesus Cristo já teria abençoado, estabelecido uma conexão espiritualizada, sagrada com João Batista. João Batista, ele nasceu no dia 24 de junho, exatamente 6 meses antes do nascimento de Jesus, em 25 de dezembro. O parto foi na cidade de El-Querem, 6 quilômetros ao sul de Jerusalém. Quando João tinha 18 ou 19 anos, seu pai faleceu. Então, como era a tradição naquela época, João foi cuidar de sua mãe Isabel. Ficou cuidando dela até a sua morte e, ocorrendo esse falecimento, ele resolveu doar todos os bens da família para a comunidade dos Nazaritas, que ele já fazia parte, uma comunidade religiosa um pouco radical, formada por pessoas meio ascetas que pregavam uma religiosidade um pouco mais originária, primitiva no sentido não de atrasada, lógico, e sim de que remontava aos primórdios da tradição hebraica. E desse modo, a partir do falecimento de sua mãe, João resolveu virar um asceta, virar um sacerdote no deserto. Ele se vestia apenas com peles de camelo, raramente tomava banho, só quando entrava no rio, e se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Nas pregações, João sempre enfatizava que a vinda do Messias estava próxima. Então João Batista lá no deserto sempre falava: prepare-se, o Messias está chegando. E ele foi chamado por isso na tradição cristã de João o Precursor. Além de sempre apregoar a chegada próxima do Messias, o João dizia que o rei da Judéia, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, ele vivia em pecado, era um grande, terrível pecador, vicioso, porque ele vivia meio maritalmente com a sua cunhada, Herodíades, que era casada com Filipe, um rei também ali da região. João não perdia tempo em criticar tanto o rei Herodes Antipas, quanto também a sua cônjuge, sua esposa lá, Herodíades, chamava ela de prostituta para baixo. João tinha o costume de batizar as pessoas ali num rio chamado Jordão, localizado próximo a Jerusalém. Eu conheci esse rio quando estive lá na Terra Santa. É um riacho pequeno, tranquilo, não tem nada assim grandioso, parece um pouco o rio Piracicaba em alguns trechos. João Batista não iniciou a tradição ou a celebração do batismo, obviamente, isso já vinha de muitos séculos. Só que ele fazia em campo aberto e tinha o costume de batizar também os gentios. E um belo dia, João estava ali no Rio Jordão batizando a turma e apareceu um indivíduo que ele já de longe reconheceu como sendo uma pessoa especial. Reconheceu que era Jesus de Nazaré,
o Messias. Naquele momento, João teria dito que ele não era digno nem de apertar as cordas, as alpargas, as cordinhas da sandália de Jesus. Mas ele batizou Jesus Cristo. Após o batismo de João Batista, Jesus inicia efetivamente o seu ministério sagrado apocalíptico, que ia durar mais ou menos 3 anos. Porém, antes de iniciar sua obra, Jesus foi, logo após o batismo, logo após ter descido nas águas do Rio Jordão pelas mãos de João Batista, ele teve que ir para o deserto, jejuar por 40 dias. E lá ele foi tentado pelo capeta. Inclusive, temos um vídeo que fala exatamente sobre esse evento. Sugiro que todos, depois desse aqui, deem uma olhadinha no vídeo sobre Jesus e as 3 tentações do capeta no deserto. Após batizar Jesus, a vida ia muito tranquila para o nosso santo João Batista, até que ele foi pregar ali numa cidade chamada Adão, também na Judéia, e aí ele falou muito mal novamente do rei Herodes Antipas, xingou um monte também, Herodíades, sua esposa, E aí a casa caiu. Herodes mandou prender o João Batista e deixou ele lá nas catacumbas por alguns meses. Chegando o aniversário do imperador, foi dada uma grande festa ali no palácio, como era o costume. Muito vinho, comidas, danças. Inclusive, Herodíades tinha uma filha que dizem que era muito bonita, dançava muito bem, a Salomé. E nesse dia, ela ofereceu uma dança muito insinuante ali para o rei Herodes. E o rei já estava com bastante vinho ali, com o pé bem redondo, Ele apreciou muito essa dança. E no meio dos seus convidados, bradou para todo mundo ouvir que a Salomé podia pedir o que ela quisesse em troca dessa dança que ele tanto apreciou. E aí a Salomé, após conversar com a sua mãe, Herodíades, falou para o imperador que queria nada além da cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Herodes, apesar da sua truculência e do seu autoritarismo, ele não queria matar João Batista, mas não tinha como escapar daquela saia justa, daquela situação, porque ele falou em alto e bom tom no meio de todos os convidados que ia fazer o que a Salomé pedisse. Desse modo, nessa noite, nessa madrugada, João Batista foi decapitado. Era 29 de agosto. São João Batista, então, deixou agora sua missão, digamos assim, terrena e mais humana, e surge, a partir daí, o mito, o santo, o sacro, poderoso e emblemático São João Batista, que é o único santo da Igreja Católica que é celebrado em 2 datas, na data do seu nascimento, 24 de junho, e na data do seu martírio, 29 de agosto. Então, meus amigos, o que vocês acham dessa versão da história? Essa versão canônica exotérica, ela faz sentido para você? Se você for uma pessoa religiosa católica, obviamente que sim. Deixe aqui seu comentário, faça sua crítica, diga se você acha que essa história realmente faz sentido, tem valor nos dias de hoje. Existem algumas possibilidades de interpretação que dizem respeito à questão do momento em si do batismo. O nome de João, por exemplo, João, se você for ver na sua raiz, tanto grega ou hebraica, significa algo como Deus misericordioso, Deus o propiciador. Batista, batisme, batizemei em grego, significa aquele que imerge, ou seja, Deus misericordioso é aquele que imerge, que submete você a um batismo, uma solenidade, seja na água, no fogo, onde for, que gera uma transformação na sua essência. Então, na perspectiva esotérica ou gnóstica, o que houve foi uma solenidade, uma sessão ou um ritual de iniciação. Por quê? Jesus de Nazaré, ele ainda não seria um homem santo, não seria uma divindade na terra até o momento do batismo. Daquele instante, aquele ritual transformou a criatura, a essência, todo o conteúdo daquele ser em uma entidade diferente. Então houve uma metamorfose, uma transformação, uma mutação do homem Jesus de Nazaré em Jesus Cristo. E quem fez isso foi a pessoa que conduziu a sessão de iniciação.
foi o mestre, o venerável, o grão-mestre, no caso, João Batista. Então estamos lidando aqui com uma sessão que é muito conhecida tanto na igreja católica mesmo, esotérica, aquele tipo de gramática, de pedagogia restrita apenas a um grupo mais fechado. No caso hoje, por exemplo, temos cardeais, né, que se reúnem lá em Roma de vez em quando. Agora, sabemos que quem realiza o batismo, a consagração e a imersão tem que ser uma pessoa que já foi consagrada, já está apta ali a realizar esse procedimento. Portanto, João Batista, como ele veio antes de Jesus e realizou a solenidade, ele tem um nível de, digamos assim, de divindade, de sacralidade equivalente e anterior até a do próprio Jesus Cristo. E isso a igreja achou melhor quando ela foi selecionar seus códigos canônicos oficiais, lá pelo século III ou IV depois de Cristo. A igreja achou que isso não era muito conveniente e deixou um pouco de fora isso aí. Viraram textos apócrifos. E as comunidades, aqueles paulicianistas, as comunidades dos mandeístas, tantos outros bogumílicos que defendiam essa questão um pouco mais sacra, um pouco mais poderosa de João Batista, foram considerados hereges. E muita gente morreu na fogueira ao defender esse tipo de ideia. Mas ela existiu, e daí um resquício dela ocorre até hoje em vários grupos gnósticos esotéricos que têm em João Batista o seu patrono. Nessa perspectiva, João Batista não é mais um ser humano, um homem gerado de uma mulher e de um pai. Não. Isso tudo já são versões, são narrativas muito posteriores ao surgimento do nosso querido João Batista. E por quê? João Batista, como João Batista solsticial, não passa de um conceito, de uma ideia, de um arquétipo que diz respeito àquele momento onde a celebração da vida, da paz, da bonança, fartura, da alegria, dos impulsos e dos afetos mais edificantes da espécie humana, no dia ou naquele momento onde o sol brilha mais forte no cume da montanha, como se fosse uma pirâmide, uma montanha ou um triângulo, aqui em cima é onde o sol brilha mais forte, que está mais perto do céu, né? Estaria o nosso poderoso elemento chamado de João Batista. No dia 24 de junho, que é o dia do seu nascimento, ocorre o solstício de verão, no hemisfério norte, né? Porque todo simbolismo, a gente sabe, teológico, mitológico, vem do norte. Então lá no dia 24 de junho é o dia mais quente, mais ensolarado, mais iluminado, mais feliz durante milhares ou até milhões de anos, considerando os hominídeos. Então nesse momento a celebração é uma catarse tremenda, poderosa, riquíssima, com fogueiras, com festas, com comidas, bebidas. Inclusive, durante milhares de anos, era nesse período que as mulheres ficavam férteis, né? Já falamos disso em vários vídeos, inclusive recomendo esse vídeo, por exemplo, né, onde eu comento sobre a mitologia da Santa Maria, as faces de Santa Maria, que trata mais ou menos desse tema. Toda essa mitologia tem como elemento central esse componente que depois ia ser chamado de João, Johannes, Janua, Janus, aquele deus latino que tem duas faces, né? Uma voltada para o período do ano de luz, de bonança, de fartura, de paz, de alegria, de vida, da fertilidade, que é o período da primavera e do verão, e a outra fase voltada para aquela época do ano um pouco mais fria, de trevas, escassez, de guerra, porque com barriga vazia os clãs faziam guerras, de terror, de morte, doenças, que é o outono e o inverno, as duas fases do Deus, divididas ali no cume da montanha, o dia mais quente, feliz e iluminado do ano, que é o momento de João, que batiza, que abençoa, que é o precursor de um mundo, de uma realidade muito feliz, de uma realidade mais justa e perfeita. Esse é o João Batista solsticial, que é mais um símbolo, mais um componente, um elemento criado pela nossa mente criativa tão poderosa. Peço a vocês que analisem essas três possibilidades, três faces de São João, e comentem aqui também qual que você acha que é
a que faz mais sentido, qual é a que merece mais respeito, credibilidade e consideração por parte de todos os pensadores e pensadoras. Agradeço muito por terem assistido o nosso vídeo. Fico muito feliz se vocês derem um like se gostaram, se vocês interagirem, derem sua opinião, compartilharem o conteúdo. Isso não custa nada e ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado e um grande abraço.